Episódio 59. Uma admirável mente divagante. Você já terminou de ler uma página inteira e poucos segundos depois percebeu que não se lembrava de absolutamente nada do que acabou de ler? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas passam por essa experiência. Os olhos percorrem as palavras, as páginas são viradas. O texto continua avançando, mas a mente já foi embora para outro lugar. Enquanto o corpo permanece presente, os pensamentos viajam sem direção. E esse é um dos problemas mais silenciosos da vida espiritual. Uma mente divagante. Uma mente que não consegue permanecer. Uma mente que pula de um pensamento para outro sem controle. No capítulo anterior, aprendemos que uma mente excessivamente ocupada não é normal. Agora descobrimos outra condição perigosa, uma mente que vagueia constantemente, uma mente que não consegue permanecer focada, uma mente que nunca para no lugar onde deveria estar. Muitas pessoas acreditam que nasceram assim. Pensam que possuem algum tipo de deficiência. Pensam que jamais conseguirão se concentrar. Mas nem sempre esse é o problema. Muitas vezes a dificuldade surgiu porque a mente passou anos fazendo exatamente aquilo que queria, pensando no que queria, quando queria, da forma que queria, sem disciplina, sem direção, sem vigilância. Com o passar do tempo, a mente se acostuma a viver sem limites, e aquilo que começou como um hábito acaba se tornando uma prisão. Existe uma batalha acontecendo, uma batalha pela sua atenção, porque aquilo que recebe sua atenção acaba moldando sua vida. O inimigo sabe disso. Ele sabe que não precisa arrancar a Bíblia das suas mãos. Basta impedir que você absorva aquilo que está lendo. Ele não precisa impedir que você esteja na igreja. Basta impedir que sua mente permaneça na mensagem. Ele não precisa impedir que você ore. Basta encher sua mente de distrações enquanto você tenta falar com Deus. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa a orar e de repente lembra de uma conta, depois de um compromisso, depois de uma conversa, depois de um problema, depois de algo que aconteceu anos atrás. Quando percebe, vários minutos se passaram e sua mente já percorreu lugares que nem sequer estavam relacionados à oração. O mesmo acontece durante a leitura da palavra. Você abre a Bíblia, começa a ler, mas de repente os pensamentos começam a correr. As preocupações aparecem, as lembranças surgem, as distrações tomam espaço. E quando chega ao final da página, percebe que não absorveu nada. Não porque faltou inteligência, não porque faltou capacidade, mas porque faltou atenção. Muitas vezes, o verdadeiro problema não é falta de entendimento, é falta de concentração. Porque compreensão e atenção caminham juntas. Aquilo que não recebe nossa atenção dificilmente produzirá transformação. Vivemos em uma geração cercada por distrações, mensagens, notificações, vídeos, ruídos, preocupações. Tudo parece disputar espaço dentro da mente. E pouco a pouco vamos perdendo a capacidade de permanecer. Permanecer em uma leitura. Permanecer em uma conversa. Permanecer em uma tarefa. Permanecer na presença de Deus. Mas existe uma verdade importante. Uma mente disciplinada não nasce pronta. Ela é treinada, assim como um atleta treina seu corpo, assim como um músico treina suas mãos. Também precisamos aprender a treinar nossa mente, porque uma mente sem direção vai para qualquer lugar. Mas uma mente disciplinada aprende a permanecer naquilo que realmente importa. E talvez hoje Deus esteja nos chamando exatamente para isso. A recuperar aquilo que as distrações tentaram roubar. A capacidade de permanecer atentos, a capacidade de ouvir, a capacidade de focar, a capacidade de estar verdadeiramente presentes.
Porque uma vida transformada começa quando aprendemos a governar os nossos pensamentos, em vez de sermos governados por eles. Uma mente divagante. Existe uma diferença entre descansar a mente e deixar a mente sem direção. Muitas pessoas acreditam que não existe problema em deixar os pensamentos vagarem livremente. Mas a palavra de Deus nos mostra algo diferente. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, encontramos uma orientação simples e profunda. Guarda o teu pé. Em outras palavras, permaneça atento. Permaneça consciente, permaneça no caminho, porque uma das maiores armadilhas da mente é perder a direção sem perceber. A mente não sai dos trilhos de uma só vez. Ela se afasta pouco a pouco. Primeiro surge um pensamento, depois outro, depois uma preocupação, depois uma lembrança, depois uma imaginação. E quando percebemos, já estamos muito longe daquilo que deveríamos estar fazendo. Talvez você já tenha vivido isso. Você está ouvindo uma mensagem na igreja, está gostando da pregação, está aprendendo, mas de repente sua mente começa a viajar. Ela vai para o trabalho, vai para as contas, vai para uma conversa antiga, vai para um problema, vai para um compromisso da próxima semana. E alguns minutos depois, você desperta novamente. O corpo permaneceu sentado no banco da igreja, mas a mente estava em outro lugar. O mesmo acontece durante a leitura da Bíblia, durante a oração, durante uma conversa, durante o trabalho, durante momentos importantes da vida. Estamos presentes fisicamente, mas ausentes mentalmente. E esse é um dos ataques mais silenciosos contra a mente, porque o inimigo sabe que não precisa impedir alguém de estar na igreja. Basta impedir que ela preste atenção. Não precisa impedir alguém de abrir a Bíblia. Basta impedir que ela absorva aquilo que está lendo. Não precisa impedir alguém de ouvir a verdade. Basta manter sua mente distante enquanto a verdade está sendo anunciada. Por isso a disciplina mental é tão importante. Muitas pessoas tentam disciplinar o comportamento, tentam disciplinar os hábitos, tentam disciplinar as atitudes, mas esquecem de disciplinar os pensamentos, e tudo começa justamente ali. Uma mente sem disciplina vai para onde quiser, pensa no que quiser, quando quiser, da forma que quiser, sem direção, sem vigilância, sem propósito. Mas Deus nos chama para uma vida consciente, uma vida desperta, uma vida atenta, porque aquilo que ocupa nossa atenção acaba influenciando nossas escolhas. E nossas escolhas acabam moldando nosso destino. Talvez hoje Deus esteja chamando você para recuperar algo que tem sido roubado silenciosamente. Sua atenção, sua capacidade de permanecer, sua capacidade de ouvir, sua capacidade de focar. Porque uma mente que aprende a permanecer também aprende a crescer, aprende a ouvir Deus, aprende a compreender a verdade, aprende a discernir a direção correta. E pouco a pouco deixa de ser governada pelos próprios pensamentos para começar a governá-los através da palavra de Deus. Talvez hoje você tenha descoberto algo importante. O problema não é que você não consegue ouvir. O problema é que sua mente aprendeu a correr. Ela corre para o passado, corre para o futuro, corre para os problemas, corre para as preocupações. Corre para lugares onde Deus nunca mandou que ela estivesse. E enquanto a mente corre, a verdade passa despercebida. A voz de Deus passa despercebida. As oportunidades passam despercebidas. Por isso, o inimigo trabalha tanto para manter a mente distraída. Porque uma mente distraída dificilmente se aprofunda, dificilmente cresce, dificilmente permanece. Mas a boa notícia é que a mente pode ser treinada, pode ser disciplinada, pode ser renovada, pode aprender a permanecer. Talvez você não consiga mudar isso da noite para o dia, mas cada vez que perceber sua mente fugindo, traga-a de volta. Cada vez que perceber sua atenção sendo roubada, recupere-a. Cada vez que perceber seus pensamentos vagando sem direção,
conduza-os novamente para a verdade. Não aceite a mentira de que existe algo errado com você. Não aceite a mentira de que jamais conseguirá se concentrar. Não aceite a mentira de que nasceu para viver distraído. Porque Deus não criou você para ser governado pelos seus pensamentos. Ele criou você para governá-los. E quanto mais você aprender a permanecer atento naquilo que realmente importa, mais perceberá a direção de Deus para a sua vida. Porque uma mente disciplinada não apenas ouve melhor, ela também enxerga melhor, discernindo aquilo que uma mente distraída jamais conseguiria perceber. Mas existe outro perigo que também aprisiona muitas pessoas. Não é apenas a mente que vagueia, é a mente que imagina demais, a mente que cria cenários, a mente que vive no "e se". E é sobre isso que vamos falar agora. Existe algo que muitas pessoas ainda não perceberam. O inimigo não precisa impedir você de estar presente. Basta impedir você de prestar atenção. Você pode estar na igreja e não ouvir. Pode estar lendo a Bíblia e não absorver. Pode estar orando e não permanecer. Pode estar conversando com alguém e não escutar uma única palavra. O corpo continua presente, mas a mente já foi embora. E pouco a pouco isso se torna um hábito perigoso. Porque aquilo que não recebe atenção dificilmente produz transformação. Ninguém cresce naquilo que ignora. Ninguém amadurece naquilo que não absorve. Ninguém é transformado por verdades que nunca permitiu entrar no coração. Talvez uma das maiores armadilhas da mente seja justamente esta: acreditar que ouvir é a mesma coisa que prestar atenção. Mas não é. Muitas vezes ouvimos sons sem ouvir a mensagem, lemos palavras sem compreender o significado. Participamos de momentos importantes sem realmente estar presentes neles. E quando isso acontece repetidamente, começamos a acreditar em uma mentira. A mentira de que existe algo errado conosco. A mentira de que somos incapazes. A mentira de que nunca conseguiremos mudar. Mas essa não é a verdade. Muitas vezes o problema não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, não é falta de potencial. É apenas uma mente que foi treinada durante anos a correr para todos os lados. E tudo aquilo que foi treinado também pode ser reeducado. Uma mente disciplinada não nasce pronta, ela é construída. Assim como um atleta treina seu corpo, assim como um músico treina suas mãos, também precisamos treinar nossa atenção, treinar nossos pensamentos, treinar nossa capacidade de permanecer. No começo, pode parecer difícil. Você percebe que sua mente fugiu, então atrás de volta. Ela foge novamente. Você atrás de volta outra vez. E pouco a pouco aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Porque Deus não criou você para ser escravo dos seus pensamentos. Ele criou você para governá-los. E existe outra verdade importante. A transformação começa quando paramos de fingir. Muitas pessoas fingem que entenderam, fingem que ouviram, fingem que aprenderam. Mas a mudança começa quando temos humildade para admitir: eu não ouvi, eu não entendi. Preciso aprender novamente. Não existe vergonha em reconhecer uma fraqueza. Existe força nisso, porque somente quem reconhece um problema pode começar a vencê-lo. Por isso, não desista se sua mente ainda se distrai facilmente. Não desista se ainda existem momentos em que sua atenção é roubada. Continue treinando, continue perseverando, continue trazendo seus pensamentos de volta para aquilo que realmente importa. Porque o diabo desistirá quando perceber que você não pretende se render. E quanto mais disciplinada sua mente se tornar, mais sensível você ficará à voz de Deus. Mas existe um detalhe que precisamos entender. Uma mente que aprende a vagar sem controle raramente permanece vazia. Ela sempre encontra alguma coisa para ocupar seu espaço. E muitas vezes esse espaço acaba sendo preenchido por preocupações, dúvidas, medos e cenários imaginários.
É exatamente aí que surge outro campo de batalha: a mente imaginativa. Talvez uma das maiores descobertas que alguém possa fazer seja esta: nem sempre o problema é falta de vontade. Muitas vezes é falta de atenção. Muitas pessoas desejam crescer espiritualmente, desejam conhecer mais a palavra de Deus, desejam desenvolver uma vida mais profunda com o Senhor, mas constantemente se veem distraídas por inúmeras outras coisas. Os dias passam rapidamente, as responsabilidades aumentam, as preocupações aparecem, e sem perceber, aquilo que é mais importante começa a receber cada vez menos atenção. O desejo continua existindo, mas a mente está sendo puxada para outras direções. É exatamente por isso que precisamos vigiar nossos pensamentos, porque aquilo que recebe nossa atenção cresce, e aquilo que ignoramos acaba enfraquecendo. A batalha nem sempre acontece nos grandes pecados ou nas grandes decisões. Muitas vezes ela acontece nos pequenos momentos, nos minutos que entregamos às distrações, nos pensamentos que escolhemos alimentar, nas prioridades que permitimos ocupar nossa mente diariamente. Pouco a pouco vamos nos tornando parecidos com aquilo que mais ocupa nossos pensamentos. Por isso, aprender a direcionar a mente não é apenas uma questão de concentração, é uma questão de transformação. Porque uma mente focada na verdade cresce na verdade. Uma mente focada em Deus aproxima-se de Deus. E uma mente disciplinada consegue perceber aquilo que uma mente distraída deixa passar. Existe ainda um detalhe que poucas pessoas percebem. Uma mente que não é governada acaba sendo governada por alguma coisa. Se ela não for dirigida pela verdade, será dirigida pelas circunstâncias. Se ela não for dirigida pela fé, será dirigida pelo medo. Se ela não for dirigida pela palavra de Deus, será dirigida pelas vozes ao seu redor. Por isso a batalha da mente é tão importante, porque quem controla os pensamentos influencia as decisões. E quem influencia as decisões acaba influenciando o destino. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas, não porque trabalham demais, mas porque pensam demais nas coisas erradas. Passam horas alimentando preocupações, horas alimentando medos, horas alimentando cenários que talvez nunca aconteçam. E sem perceber, entregam sua atenção àquilo que está roubando sua paz. A mente foi criada para servir, mas nunca para governar sozinha. Quando ela deixa de seguir a verdade, começa a seguir qualquer direção que pareça interessante naquele momento. E é exatamente nesse ponto que muitos acabam presos em um ciclo de distração, dúvida e confusão. Porque uma mente sem direção dificilmente permanece em paz, e uma mente sem vigilância dificilmente permanece na verdade. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal Libertação da Mente e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, cada reflexão é um convite para despertar a consciência, fortalecer a fé e renovar a mente através da palavra de Deus. E lembre-se, muitas das maiores batalhas da vida não acontecem ao nosso redor. Elas acontecem dentro de nós. Por isso, permaneça firme na palavra, continue confiando em Deus e nunca desista daquilo que Ele colocou em seu coração. Que a paz do Senhor guarde a sua mente, fortaleça a sua fé e conduza os seus passos. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.